Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente, tem muito lugar aqui na frente. Vem para cá que eu vou falar de coisa boa. Eu sei que está na hora do almoço aí, a gente tem um pequeno atraso. Vocês podem descerem para cá? Ó? Acho que fica legal. Se não, pode ficar aí mesmo, que está tudo bem. Bem, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a organização do evento. Primeira vez aqui no Piauí, e falar de inovação e políticas públicas para mim é muito bacana, né? Como vocês estão vendo aí, eu sou Cláudio Nascimento, eu sou o gerente-geral de parcerias e captação da Prefeitura da cidade do Recife. Também fui conselheiro do Porto Digital e vou falar um pouco aqui para vocês de como é que a gente vem trabalhando com startups, universidades, em benefício ao poder público. Antes de começar aqui a falar, eu queria rodar um vídeo aqui que eu acho muito importante, até pelo contexto que a gente vivencia as coisas quando se fala de inovação, né? Parece que é coisa de outro mundo. Coisas da tecnologia. Então, o que eu vou falar para vocês é de desenvolvimento de território sustentável e criativo a partir da inovação em governo, tendo como compras públicas um motor da propulsão. O Brasil hoje vive um grande dilema e uma coisa muito bacana, acho que pela primeira vez aí nos 20 anos de lei de inovação, que é a Lei Complementar 182, a lei do marco legal das startups. Alguém tem conhecimento disso? De como as startups hoje estão negociando com o governo? Todo mundo sabe que a Lei 866 acabou, né? E eu vou trazer para vocês alguns cases de dois, particularmente, que eu trabalhei e venho trabalhando, como isso facilitou a vida do startupeiro, né, a vender para governo, e como facilitou para a gente, que é gestor público, ter cuidado com o erário público, né? Então, vou trazer para vocês aqui algumas coisas que a gente já vem fazendo, né, nesses 2 anos de marco regulatório. O marco vai fazer agora 3 anos no início de junho. Mas antes de falar disso, eu gosto de passar esse videozinho aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Você pode dar o play para mim aí, por favor? Tem som? Is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bem, é isso que acontece muitas vezes com a gente, né? Escuta o galo cantar num lado e acha que dá para fazer a mesma coisa no nosso território. Então, gente, esse vídeo eu acho ele inteligentíssimo.
É um vídeo de 69, mas muito atual. Porque temos esse hábito de não nos conhecer, como se fala aqui no Nordeste, nas entranhas. A gente acha que o Porto Digital Recife pode ser aplicado aqui. Não, não pode, porque vocês têm outras características. E a gente tem que compreender essas características, das vocações que a gente tem no nosso território. Então, política pública se faz com esse olhar, né? Então, eu aprendi muito jovem, muito cedo, né, de como é que se desenvolve o território. Lá em Recife, a gente chama naquela maloqueiragem, né, jogando bola na rua, pegando manga no quintal da vizinha, e a gente vai entendendo tudo isso. Então, hoje, com esse arcabouço jurídico, pasmem, o Brasil hoje vive a melhor situação da América Latina e Caribe. Por quê? O marco regulatório das startups é o marco mais completo da América Latina e Caribe, gente. Isso eu falo. Eu tenho amigos fora que falam, cara, que ferramenta. Muitos aqui estão vivos devido à vacina, que foi uma compras públicas, que foi o primeiro experimento com o marco regulatório. Não é preço, é o que vai impactar. E pela primeira vez na história de 100 anos de compras públicas, a gente tem essa oportunidade, né? E aqui eu vou trazer para vocês algumas abordagens de como é que a gente pode tracionar e dizer que governo paga e é legal vender para governo. E aqui uma pergunta muito simples. Quem acha que o digital é o futuro? Digital. Que acha que o digital tem mais dinheiro nesse país? Pois é, gente. Eu quero dar um dado para vocês. Não quero entristecer ninguém. As compras públicas nesse país representam 12% do PIB desse país. Vocês estão ligados à quantidade de dinheiro que está ali esperando só boas ideias? E boas ideias de quem consome território. Nunca pensaram nisso, né? Então, veja o que o Brasil alcançou em 2 anos. E vou trazer aqui para vocês alguns instrumentos. Então, a ideia é a gente ter criatividade no que a gente vai propor, né? E resolver um problema local. Não é achar que o... De bonitão, quanto tempo? Beijo para tu. Não é achar que o que a gente faz em Recife vai ser a mesma fórmula que vai utilizar aqui. Eu denomino isso até de tecnologias apropriadas. Alguém sabe o que é isso, esse termo? Tecnologias apropriadas? Não é o que eu faço para vocês, sim o que eu faço com você. Isso é a nova compras públicas. Você entende a diferença? A sensibilidade de você estar discutindo como é que a gente vai melhorar um território, uma rua, uma ação melhor do governo. E vocês têm que estar atentos a esse movimento que está acontecendo na região de vocês, gente. Porque o mundo está olhando para isso aqui. O que é que acontece hoje? E aí eu vou fazer uma brincadeirinha. Vocês sabem que em Recife, tubarão ataca no semáforo, né? Não é verdade? Então, lá, eu estou nesse momento, no segundo ciclo de inovação, com a startup da África do Sul. Porque a nossa maior esperança, e a pessoa que entendia mais dos ataques de tubarão em Recife, no mundo e no país, era Fábio Azim, que o Covid o levou. A gente não tem mais essa expertise. A gente teve que buscar fora. E está dando super bem. Por quê? O marco permite isso. Então, os benefícios de você trazer uma contratação de inovação pública, que a gente chama de CPSIs, são a agilidade que a gente tem de sanar problemas, né? E, mais uma vez, com cuidado com o erário público. Então, Cláudio, mas isso tem que ser empresa? Não. Tem que ser só startup? Não. Então, vocês têm ideia, eu tenho rodada de negócio lá na prefeitura, que eu tenho 2 startups e uma pessoa física. Porque a lei permite isso. Por que eu estou estimulando muito isso? Eu estou falando isso no Brasil afora. Por quê? A gente tem que parar de fazer aplicativo de cerveja, gente. Eu converso com esses meninos de startup e todos querem fazer aplicativo de cerveja de namoro. Não é verdade? Gente, não é que cerveja é ruim, não é que namorar é ruim, não é isso. Chega, a gente tem problemas sérios a ser resolvidos. Quer saber quem é da universidade aqui ainda? Veja como somos ruins de relação. Quem faz curso de administração? Você, qual é seu nome? Como? Daniele, quantas pessoas de antropologia no teu ciclo de universidade tu conhece? Percebe? Nós nos isolamos no nosso ideal, só fica ali, no nosso... 4 anos estudando e só conversando com os nossos pares. A gente não se relaciona.
A gente tem medo de conversar. E não é diferente no poder público. A gente tem 10 secretarias, são 10 prefeituras diferentes, porque a gente não tem um diálogo. Então, isso é muito importante para vocês aí, jovens, que vai mudar toda essa realidade. Eu já estou velho, não é verdade? É compreender esse ecossistema, sacou? E propor, velho. Por isso que, de verdade, eu já acho inovação uma palavra velha, como diz o Francisco. Por que, Cláudio, inovação já é uma palavra velha? Porque a ordem do futuro é cocriação. Eu quero aprender contigo. Propõe e vamos construir. E no marco não é diferente. Você tem oportunidades, porque tudo é medido, são TRLs, né? A gente sabe o que é TRLs. E lá a gente tem, depois que a gente lança o edital, a gente vai medir isso com a startup, com o especialista, para ver se a startup vai atender. Então, veja o cuidado que a gente tem de entregar uma coisa melhor para o cidadão na outra ponta. E co-criado, né? E aí, como é que a gente começa a se relacionar com isso? Não é à toa que eu estou aqui, pela primeira vez no Piauí, tá? Faltava esse check. Eu digo que tem 2 estados no Brasil que eu não conhecia, né? Agora já conheço Piauí. E eu estou aqui do lado, né? Bem pertinho. E morei em Fortaleza e tudo, e nunca consegui vir aqui, gente. Então, a gente tem vários mecanismos que a gente pode fazer esse tipo de coisa. E aí, olha, esses instrumentos são legais, são legítimos, diálogo competitivo, encomenda tecnológica, contrato público de soluções inovadoras, concurso, contratações diretas e acordo de parcerias. Tudo isso startups podem promover para o governo. E aproveite que agora aí o Investe Piauí está com todo o gás querendo ouvir startups, investindo em startup. Então, isso não é dinheiro no ralo, não, gente. Isso é pensar futuro. Eu fiquei muito feliz com a fala do secretário aqui, porque lá em Recife a gente tem uma estratégia de ciência e tecnologia que roda desde 2008 e a gente sempre pautou STEAM. E é muito importante trazer essa coisa. Eu digo que não há desenvolvimento social ou econômico se a gente não linkar o privado e o público. Não, isso não existe, de não estar junto. E aqui, esses instrumentos aqui um toolkit, né, que a gente tem, que vocês podem ver isso na internet e ver de que forma vários estados já vêm discutindo isso, né? E aqui eu quero trazer 2 cases que eu tive o privilégio de participar, né? Que é o ETA Recife e o movimento que a gente fez no Cabo de Santo Agostinho, que é aquela praia lá de Porto de Galinhas, aquelas coisas para aquela área. E a gente fez isso e foi muito bacana com o lançamento do marco regulatório, que é a Lei Complementar 182. Recife foi a primeira capital a utilizar o marco. Como vocês veem, está aqui. E a gente hoje, para você ter ideia, facilitou a nossa vida. Eu digo que o prefeito ele gosta de tecnologia e hoje vocês entendem aí que, coitado, se ele não almoça, a população já sabe. Já almoçou, meu prefeito? É assim. Quem é o prefeito aí nas redes sociais vê, o cabo é jovem, é um cabra dinâmico e assim, muito antenado. Então, veja o quanto a gente vem impactando. Só de contratação no primeiro ano, a gente conseguiu fazer isso com startup, pessoas como vocês, que tinham uma proposta legal e a prefeitura contratou. Aqui eu gosto muito dessa solução da Geovista, porque a gente, para mapear uma via ou uma área, né, com buraco, com depreciações e tal, o nosso corpo técnico de gestores públicos levava 6 meses. E com esse instrumento aqui, com essa startup que a gente conseguiu levar, eles conseguiram negociar com o Uber, colocaram sensores e câmera. E, para vocês terem ideia, eles mapeando toda a cidade, a gente conseguiu chegar nisso aqui, ó, 26.500 quilômetros rodados em uma semana, trabalho que a gente levava 6 meses. Olha quando a gente usa a tecnologia de forma inteligente e com os pares certos. Isso é cuidado com o erário público. Por isso que eu falei que não é dinheiro, é o impacto que isso vai gerar. Para vocês terem exemplo aqui, uma via que eu fazia isso aqui, gastava 9 milhões, a gente gastou 4. E aqui um mapeamento muito mais ágeis, e aqui 94% da via mapeadas do que a gente queria trabalhar. Então, é humanamente impossível a gente não estar atento a isso. Porque eu, Cláudio, como gestor público,
com o meu time de gestão pública, eu não consigo fazer isso se não for com a ajuda de pessoas como vocês que estão aí consumindo a cidade e com ideias maravilhosas que a gente pode comprar. Mais um pouco, só para vocês terem ideia de como é copiado. Aqui, outra coisa bacana, você tem ideia, hoje a Prefeitura do Recife, nós ganhamos para a Colômbia, né? Agora, passamos. Não é que tudo de pernambucano é maior não, tá, gente? É porque isso é real. Isso é fonte do WhatsApp. Para você ter ideia, diariamente a gente manda o WhatsApp para 1.600.000 pessoas no Recife. De chuva, de atendimento médico, isso aqui é uma também das startups que a gente contratou, que com isso aqui, a absência, a gente conseguiu diminuir as filas nos postos de saúde. Quando o cara falta 3 horas para ele ser atendido, chega um WhatsApp nele. Você vai no médico? O cara, não vou. Ele só dá um não ou sim, a gente já bota outra pessoa na fila, diminuímos 84%. E aqui, olha, para você ter ideia, a nossa IA conversando com o morador. Só para você ter ideia, 80% a gente diminuiu das filas dos postos de saúde, com o uso de tecnologia. O do Cabo também foi muito interessante. O Cabo ele dizia, o desenvolvimento sustentável nasce aqui, e a gente viu que era uma cidade muito volumosa, muita indústria, Porto de Suape, refinaria, parará, e o índice de violência estava dentro do Cidade SUSP, como uma das 20 cidades mais violentas do país. Pernambuco tem 2 cidades, que é Cabo de Santo Agostinho e Paulista. E a gente criou essa estratégia de antecipação de futuro. Mas como criamos isso? Né? Trabalhando nessas 3 círculos que vocês estão vendo aí. Estratégia de longo prazo, desafio de inovação aberta e laboratório vivo, e deixamos uma plataforma para o município acessar, para trabalhar a política de continuidade. Né? E aí, qual era a ideia? A gente tentar entender tudo que estava discutindo dentro da máquina pública, né? Que é a maior dificuldade de escutar a máquina pública, e as pessoas têm dificuldade de entender os anseios da população. Então, trabalhamos ali muito um papel de advocacy. Né? Então, para vocês terem ideia, quando a gente chegou no Cabo, existia 1.212 mulheres com medida protetiva. Isso é um índice alarmante. Eu lembro que quando a gente entrou na primeira semana na comunidade, uma professora foi assassinada por um jovem de 15 anos. Ela e o cachorro, porque tinha uma câmera na casa dela e estava atrapalhando o tráfico na cidade. E a gente trabalhou aquilo efetivamente, com muito cuidado, e conseguimos chegar a esse ápice que aconteceu no Cabo. Isso aqui foram as oficinas de escutar a máquina pública. Né? Vocês têm ideia, gente? Foram 6 meses para escutar a máquina pública, porque eles não sabiam, medo do desconhecido. Para onde vai levar a gente isso? Todas as secretarias. E aí, quando a gente for escutar a sociedade civil, vamos escutar os anseios. Né? Nós fizemos uma escuta de mais de 2.000 pessoas, jovens, crianças, tudo pautado nos ODS. Alguém aqui sabe o que são os ODS? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quem tem celular aqui? Vamos lá. Eu sou velho, eu já falei que sou velho. Alguém sabe o que é isso aqui? Uma carteira, né? Carteira, não é de sala de aula, não. Carteira, documentos. Se alguém esquecesse isso aqui em casa, quem voltaria para pegar? Uau, 2 pessoas. Isso aqui, se alguém esquecesse em casa, quem voltaria para pegar? Uau! E vocês não conhecem o ODS? Não está todo mundo conectado? Começaram a entender onde vocês estão metidos? Gente, isso aqui, está tudo aqui, banco, documentos, tudo. E a gente não sabe, o ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, onde o Brasil foi protagonista. Se eu for falar de ODM aqui, ninguém nem vai lembrar, né? Está vendo que eu sou velho? ODM, alguém lembra? Objetivo do Milênio. O Brasil foi pioneiro nisso, galera. O Brasil tem uma representatividade enorme nisso. Inclusive, quando surgem os ODS de 2015, o Brasil, as caixinhas que foi, aquelas que eram 8 caixinhas, Kofi Annan replicou para todo mundo, que culminou nos ODS. Então, todo brasileiro tem direito a entender o que é isso, gente. Por favor, século XXI. Todos estão conectados. Não é puxão de orelha, não, tá? É em amor. Então, mas é surpreendente, porque eu acho que é muito mais gente.
As pesquisas falam aqui que 56% da população brasileira desconhece o que são os ODS e como se aplica. E você já tem feito isso aí sem perceber. Mas vamos lá, isso é outro papo. Então a gente começou a fazer essa escuta, né? Um processo seletivo, sabe, bem setorial, e a gente criou isso aqui, o mapa da estratégia, um segmento para o município, um norteador em cima de tudo que estava lá na LOA, PPA, Lei Orçamentária, que é a LOA, né? O Plano Plurianual, que é o PPA, e apresentamos a todos os secretários, olha, vocês têm que ir por esse caminho, esse é o cuidado que vocês têm com o dinheiro que está em caixa. E é só para vocês terem ideia a proporção de como a gente fez essa escuta com todo mundo, né? E aí, você escuta de tudo quando você trabalha na essência do lugar. Eu lembro que eu, conversando com uma líder comunitária, ela fazia, Cláudio, o cabo é tão pobre que só tem dinheiro. O que eu quero trazer para vocês? Que não é só a grana, velho. É de que forma a gente impacta as coisas e os territórios, né? E aí, olha, a gente começou a entender que não era só uma cidade, eram 4 cidades numa só. E como é que a gente faz o plug-play dessas cidades? Trabalho Lego, delas se complementarem, né? Então, a gente começou a trabalhar isso. O projeto foi tão bacana que essas casas pintadas aqui no lado direito de vocês, quando a gente apresentou esse projeto a uma marca famosa de tintas, eles doaram, o projeto custou 2.700.000, eles doaram 1,5 milhão de tintas. E sabe quem pintou a casa? Alguém imagina? Os moradores. Foram estimulados a isso. Então, quando há o diálogo, perceba que não só é a tecnologia, não é só bits e bytes. Bits e bytes e gente dá resultado. Não tem como desassociar isso. Tecnologia é meio. E aí o mapa de empatia que a gente criou com as escutativas, e aí criou isso aqui, para eles seguirem o norteador, porque estavam perdidos muito dinheiro na cidade, mas eles não tinham um norteador, todo mundo indo para um lado, sem conhecer o território. E aí a gente começou a trabalhar laboratório vivo. De que forma? Escutar a população. Tá, o que é que você vê aqui? Microvazios urbanos desconectados, a gente criou campo, a gente escutou, começamos a medir as coisas, trabalhando inovação aberta com resíduo. A gente conseguiu diminuir a evasão escolar, porque a gente entendeu a dinâmica. Por que havia evasão escolar? Porque os meninos não queriam sair de casa, porque as mães eram espancadas. Esses caras que eram agressores, a gente conseguiu colocar eles com acompanhamento através da Secretaria de Segurança Pública. Tudo tem que convergir, né? E as dinâmicas que a gente fazia junto com a população, e tudo pautado nos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis. Dá um play nesse vídeo aí, por favor. Então, você chegava nessa comunidade, era uma coisa careta, aquela coisa apagada. Então, o que isso aconteceu? O que foi bom dessa interação com a comunidade? Quando a gente começou a fazer ativações, a meninada começou a brincar, acabou o tráfico na comunidade, os caras não tinham mais coragem de estar vendendo droga, porque os meninos estavam toda hora brincando. Então, tem vários mecanismos de você trabalhar uma pauta do território, entendendo a complexidade dele e resolver com forma rápida. Como minha avó dizia, difícil é fazer o fácil. A gente, às vezes, procura chifre em cabeça de cavalo, né? E não consegue sair do canto, né? Por isso que, me desculpe os startupeiros, eu detesto aquela frase, pense fora da caixa. Gente, vou falar uma coisa bem de recifense. A porra do problema está dentro da caixa e a gente fica procurando fuga. Me desculpem. Olhem para a caixa, velho. Eita, falei o nome da tinta, né? E aí vocês veem a diferença de quando a gente chega lá e o que eles querem. Só uma coisa limpa, só limpar, pintar. E o que vale é a interação. Essa rua aqui foi muito bacana. Tudo isso, gente, em parceria. O gestor público, às vezes, ele não sabe emparcerar. E aqui a gente abria a boca, projeto bacana, vinha dinheiro. Aqui foi a parceria com aquela instituição de futebol, aquela Love Football. Eles montaram esse campo lá, porque não tinha terreno. A gente perceba que do lado lá, aquela Casa Branca, é a associação de moradores. Conversamos com moradores, se era possível fazer aquilo. Foi co-criado com os moradores. E olha o impacto que isso gerou. Até hoje está lá do mesmo jeito, né?
E aqui os desafios de inovação aberta, que a gente trabalhou vários lá, mas eu chamo a atenção para as etapas e fases, que é muito técnico, mas esse aqui foi muito bacana. A gente trouxe, era um descarte muito grande nas ruas e tal. A gente começou a sensibilizar, criamos o primeiro ciclo de inovação aberta pautado a resíduo. Essa é a pergunta guia. E aí, vocês têm ideia, a gente levou o Instituto Lixo Zero para fazer visita guiada, entendendo a dinâmica do município. Lançamos isso com alunos das escolas públicas, universidades, institutos federais, Senai e tudo. Levamos o empresariado local para trabalhar essa consciência coletiva. E o impacto disso, mentores renomados, né? Visita de campo com as startups que estavam lá próximo ao território. E a gente falando, né, mostrando tudo isso. E aí, o que é que acontece? Uma recicladora local ganhou. Chama-se Nova Clau Recicla. Detalhe, eles conseguiram conscientizar os 25 catadores que tinha naquela região para não se venderem aos grandes ferro-velhos, né, que a gente chama isso, porque o cara chegava, ele estava preocupado em manter os R$ 25 na hora, em vez de esperar o tempo todo para ter um salário mínimo no final do mês. Um cara conseguiu reverter. Vejam, 25 catadores. Olha o impacto que eles geraram em um ano dentro do município. Eu faço um evento de inovação aberta com R$ 40 mil e olha o impacto que esses 25 catadores resolveram na cidade. R$ 7,9 mil ano. Então, veja, quando a gente começa a consolidar as coisas e com iniciativas bobas, me desculpem, somente é você ter o cuidado de olhar o som ao redor. Vamos lá. Educar e proteger, a mesma coisa, evasão escolar. Os vermelhos que vocês estão vendo aí são startups de todo o Brasil que se relacionaram com a gente para tentar resolver o problema do cabo. Veja o potencial, mais uma vez, de uma lei complementar e que nos dá essa oportunidade de trabalhar a inovação aberta. E aqui mais ações no Mato Grosso do Sul, que a gente está fazendo agora, né? E implementando. Isso aqui são todos gestores públicos, né, de vários municípios, ricos, pobres, enfim, e que estão entendendo que o marco é uma solução. E, mais uma vez, aqui, eu vou deixar essa apresentação à disposição de vocês, tá? O toolkit, que é interessante você entender como isso está funcionando. Aqui a CEPIM, é a plataforma de compras públicas, que a gente vê lá todos os desafios que tem de governo, e a sua startup, ou você, pessoa física, se acha hábito a resolver algum problema, pode se candidatar a isso. Aqui, mais uma vez, como é que se dá esse modelo de contratação? Detalhe, pessoal, eu sei que é uma lei muito nova, só 2 anos, mas ela não pode pagar um preço do que aconteceu com o marco da inovação. E olha que eu sou velho, viu? Eu tenho muito tempo nessa área de inovação e gestão pública, tenho 20 anos. E essa coisa a gente não pode deixar de fora. Universidade, startups, sociedade civil organizada, porque quem vai lucrar com isso somos nós. Afinal de contas, o dinheiro é nosso, né? E a gente tem que ter esse olhar. Isso aqui vocês podem acessar e ver lá, isso é do Estado de São Paulo. Vocês podem ver como é que acessa isso, como é que pode se relacionar, como sua startup pode se relacionar com o governo. Tá? E hoje eu tenho o privilégio de participar de uma das maiores iniciativas que começou em 2000, né, no Recife. Alguém já ouviu falar aqui do Porto Digital? Bem, o Porto Digital foi uma política pública que começou com esse olhar, em cima da lei de inovação. A gente tinha uma área degradada, para quem não conhece, nunca foi. Conseguimos entrar com uma empresa, hoje a gente tem 415 empresas, e um faturamento de quase 6 bi ano. Então, vocês imaginam quando a gente foca, e hoje é um puta projeto de política pública, de continuidade, porque desde 2000 a gente está lá, 24 anos, trabalhando com esses atores. E aqui eu não podia deixar de falar, e é um convite para quem não conhece o Porto Digital, eu não quis entrar no detalhe do Porto, mas esse vídeo aqui, para mim, ele é bem representativo do que uma política pública eficaz pode trazer e o que a gente pode fazer. Solta esse vídeo para mim, por favor.
Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estúdios criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo no centro do Recife, presencialmente, remotamente e indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Então, gente, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Qualquer mudança tem que começar na gente. Então, eu fui fruto disso, né? E me orgulho muito de ter parte de mim dentro do Porto Digital, nessa construção que a gente fez nesses 24 anos. Então, se tem uma dica aqui, conheça o seu território e trabalhe por ele. Obrigado.